Olá, me chamo André e apresentarei o trabalho cujo título é O ozônio melhora a qualidade de vida em adultos com necrose dos maxilares? A ozonioterapia é um tratamento adjuvante do qual utiliza-se o ozônio medicinal e está sendo estudado dentro da odontologia. E na odontologia, o uso do ozônio se dá de forma local, havendo três principais formas de aplicação tópica, que são a água ozonizada, o óleo ozonizado e o próprio gás ozônio. Em relação à função do ozônio, sabe-se que o ozônio possui ação dose-dependente. Sendo assim, em altas doses, o ozônio possui ação antimicrobiana, já em baixas doses, o ozônio possui ação bioestimuladora, como por exemplo, estimulação do reparo tecidual. Bom, existem dois tipos de necrose dos maxilares. A primeira destacada chama-se osteonecrose medicamentosa dos maxilares, que é caracterizada pela presença de osso exposto na cavidade oral por no mínimo 8 semanas, com uso de medicamentos antirreabsortivos, antiangiogênicos e quimioterápicos, e com ausência de histórico de radioterapia de cabeça e pescoço e doença metastásica óbvia no complexo maxilofacial. Já a osteoradionecrose é caracterizada pela presença de osso exposto na cavidade oral por no mínimo 3 meses, com histórico de radioterapia de cabeça e pescoço e ausência de histórico de uso de medicamentos antirreabsortivos, antiangiogênicos e quimioterápicos, e também ausência de doença metastásica óbvia no complexo maxilofacial. Do ponto de vista clínico, ambas as necroses possuem características similares, sendo assim, exposição de tecido ósseo necrótico na cavidade oral, geralmente assintomatologia dolorosa, pode haver secreção purulenta e desconforto psicossocial, como é visto na imagem. O presente estudo tem como objetivo avaliar a qualidade de vida dos pacientes que tiveram necrose dos maxilares e foram submetidos à ozonioterapia. Em relação à metodologia, o presente estudo se trata de um estudo transversal retrospectivo, em que os pacientes com necrose dos maxilares responderam a um questionário que havia três partes, sendo elas o perfil epidemiológico, o questionário OHIP-14 relacionado ao quadro de necrose dos maxilares antes da ozonioterapia e, novamente, o questionário OHIP-14, mas dessa vez relacionado ao quadro de necrose dos maxilares durante ou depois da ozonioterapia. Para facilitar a comparação dos dados do OHIP-14, foi feita uma média ponderada, atribuindo-se pesos às alternativas de resposta, como peso 1 para nunca, peso 2 para raramente, peso 3 para às vezes, peso 4 para frequentemente e peso 5 para sempre. Como é visto na imagem, essas foram as perguntas feitas nas duas partes do questionário OHIP-14, tanto antes da ozonioterapia quanto durante ou depois. Em relação aos resultados, 11 pacientes responderam o questionário, sendo 6 homens e 5 mulheres, com variação de faixa etária de 40 a 99 anos. A maioria dos pacientes apresentavam osteoradionecrose, sendo 8 pacientes, e dentre esses pacientes, o período em que foram submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço foi variado, sendo de atualmente em tratamento radioterápico até mais de 10 anos atrás. Dos 8 pacientes com osteoradionecrose, 3 tiveram como doença base carcinoma espinocelular. Dos 11 pacientes do estudo, 3 apresentavam osteonecrose medicamentosa e, dentre esses pacientes, 2 utilizaram zolendronato como medicação de risco. Por fim, dos 11 pacientes do estudo, a maioria iniciou o tratamento de ozonioterapia há mais de 2 anos. Em relação aos questionários OHIP-14, observou-se que somente um valor não mudou quando comparado à primeira parte do OHIP-14, que foi relacionada ao quadro de necrose antes do início da ozonioterapia, e à segunda parte, que foi relacionada ao quadro de necrose durante ou depois do início da ozonioterapia. Além disso, os demais valores foram maiores na primeira parte quando comparado à segunda parte. A partir da análise das médias ponderadas nas respostas do OHIP-14, notou-se uma melhora no quadro clínico de necrose dos maxilares nos pacientes após a ozonioterapia, principalmente nos seguintes aspectos: alimentação, vontade de viver e dor, sendo as perguntas destacadas na imagem relacionadas a estes quesitos. E dessa forma, o ozônio melhorou a qualidade de vida dos pacientes. Muito obrigado pela atenção.